Caras amigas, caros amigos, é com imensa alegria e profunda gratidão que eu volto a Natal, ao Rio Grande do Norte, para participar de mais um congresso, mais uma conferência promovida pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Quero agradecer, na pessoa do nosso irmão Valdir Cabral Júnior, o convite e, em nome dele, cumprimentar todas as colaboradoras e todos os colaboradores da Federação, incluindo a galeria dos presidentes anteriores, né? Que bom que todos estão aqui, o que mostra a qualidade excepcional do movimento espírita do Rio Grande do Norte, que mantém essa cadeia de comando, de direção do movimento, com toda a harmonia, com todo o amor, com todo o carinho, como nos recomenda o mestre. Eu gostaria de pedir a todos que estão presentes que viessem para cá, para esse teatro. Muitas vezes nós levamos o nosso corpo para algum lugar, mas a mente viaja por vários outros. E eu escolhi uma fala e uma reflexão para abrir as reflexões e falas que todas as nossas irmãs e irmãos queridos da exposição trarão durante esse evento. Eu escolhi uma fala profundamente reflexiva, que é, na verdade, uma interpretação dessa passagem do capítulo 6 do Evangelho de João, especialmente o versículo 35, que dá o título à sexta Conferência Espírita do Rio Grande do Norte. Eu sou o pão da vida. Convidei, e ele aceitou generosamente, meu irmão, amigo, querido Alexandre Siqueira, para que a gente possa tentar entrar nessa manhã no teu coração, no coração das pessoas que nos acompanham pela internet. E para isso a gente precisa que você se recolha. Porque o Evangelho de João é uma catedral. É uma peça arquitetônica, de resto, como são os livros bíblicos. Mas o Evangelho de João, em especial, foi feito numa época em que ele contava com mais de 90 anos de idade. Todos os apóstolos haviam regressado à pátria espiritual. Jerusalém estava destruída, não havia mais o templo na cidade santa. João estava, possivelmente já exilado em Pátimos ou em Éfeso. A essa altura, Maria já havia também regressado ao mundo espiritual, portanto, ele contempla tudo o que foi e tudo o que será. Tudo o que foi construído e tudo o que o Cristo pretendia construir para a humanidade terrena entregue às suas mãos augustas. Evidentemente, já conectado à espiritualidade superior e com a assistência espiritual do próprio Cristo, suas palavras são medidas. Suas palavras são como blocos de uma grande construção. E o nosso propósito é explorar isso. No capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 35, nós vamos encontrar a seguinte fala do Mestre. Disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida.
quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Em todo esse capítulo 6, especialmente nesse trecho, que começa no versículo 22, nós vamos encontrar alguns pares de palavras: pão e água, fome e sede, vida e morte, paralisar, seguir, peregrinar, estacionar, permanecer, atravessar. Não são palavras aleatórias. Vejam como se inicia o versículo 22. No dia seguinte, a turba que ficara de pé do outro lado do mar, a turma que ficou, que paralisou, viu que não havia outro barquinho ali, senão um, e que Jesus não entrara no barco com seus discípulos, mas somente os seus discípulos partiram. Entretanto, outros barcos vieram do Tiberíades, próximo do lugar onde haviam comido o pão, rendendo graças ao Senhor. Isso porque o capítulo 6 inicia com a multiplicação dos pães. Vejam, é uma obra de arte. No capítulo em que o Cristo diz, eu sou o pão da vida, é o capítulo da multiplicação dos pães. Assim, quando a turba viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barquinhos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Aqueles que haviam estacionado, aqueles que haviam permanecido, perceberam que o Cristo havia se movimentado e colocaram-se novamente em movimento. A oposição, permanecer, peregrinar. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Em resposta a eles, disse Jesus, em verdade, verdadeiramente vos digo, buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. A pergunta não foi respondida. Quando ele chegou? Ele foi na essência da questão. Viestes porque comeste dos pães. Que pães? Da multiplicação dos pães. Então aqui surge novamente aquelas palavras opostas. Um pão que sacia a fome corporal, ao lado de um pão que sacia a fome do espírito. Uma água que dessedenta a sede corporal.
e uma água viva que descedenta a sede do Espírito. Um lado do lago que representa a encarnação. O outro lado do Tiberíades, a outra margem do rio, diria Guimarães Rosa, que representa a vida verdadeira. Um Cristo que nunca se detém. Como diria André Luiz, ajuda e passa. Um Cristo que multiplica pães de um lado do lago, onde impera a vida corporal, mas se desloca imediatamente para as realidades eternas, se oferecendo como o verdadeiro pão da vida. Para entendermos esse conjunto de simbologias, e eu pergunto se ainda todo mundo está aqui, ou melhor, se a mente de todos ainda está aqui, porque nós estamos só começando. Só começando. Allan Kardec chamou de alma o espírito encarnado, aquele que está temporariamente conduzindo um corpo físico de um dos lados do Tiberíades. E chamou de espírito errante aquele que perdeu o corpo. É imortal, porque Deus só cria imortais. Então esse espírito perdeu o corpo, mas não ficará por muito tempo no mundo espiritual, porque ainda necessita encarnar. Esse é o espírito errante. Errante não é aquele que comete erro. Esse é o bobo mesmo. Errante é aquele que peregrina. Aquele que peregrina. Ele peregrina até se tornar espírito puro. Questão 114. Porque ao tornar-se espírito puro, dirá Kardec, abre aspas, não mais sujeito à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeito nem à expiação, nem a provas, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, a vida em abundância, a vida eterna, ou se preferirem, nossos irmãos que estão nos assistindo, católicos e evangélicos, se preferirem, a ressurreição é quando você se torna espírito puro, porque deixa de ser errante, deixa de ser peregrino. Então eu digo sempre aos nossos irmãos católicos e evangélicos, a diferença entre nós espíritas e eles é o tempo da ressurreição. É a nossa única discordância. Eles acham que basta uma vida para você ressuscitar, nós espíritas entendemos que são necessárias várias. Muitas existências para você ter
a vida eterna dos espíritos puros, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas, não mais sujeitos a expiações. É disso que trata a passagem. Os versículos que antecedem o versículo 35 do capítulo 6 de João, que dá título à sexta conferência espírita do Rio Grande do Norte, Eu sou o pão da vida, são muito interessantes. Vamos ler a partir do versículo 30. Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Porque era da tradição do povo hebreu que o verdadeiro profeta deveria apresentar um sinal de que as suas obras e a sua vida não eram de inspiração pura daquele profeta, mas na verdade ele era um intermediário por meio de quem Deus operava sinais. Sinais são marcas. Sinais são placas. Sinais são indicativos. Eles indicam algo. Eles apontam para algo. Algo que foi assinalado. No caso, quando o profeta falava ou fazia, sua ação, seu verbo, sua vida, eram placa, indicativo do próprio Deus. Da existência de uma inteligência suprema, de um amor infinito que coordena a peregrinação dos seres. Todos os temas bíblicos se estruturam em torno de um fio condutor. Êxodo. Seres que peregrinam. Seres que se distanciam cada vez mais da estreiteza do Egito. Egito em hebraico, se eu estiver errado, Elahá, depois corrige. Mitzrayim. Mitzrayim significa tudo que é estreito, tudo que é limitado, tudo que oprime, tudo que constrange. Portanto, desde sua criação como simples e ignorante, nós estamos num grande êxodo, estamos sempre ampliando nossa inteligência, sempre ampliando nosso sentimento, nossas habilidades, para a amplidão da sabedoria e do amor que residem nos espíritos puros. Ainda ontem lia com os expositores amigos a poesia de Adelino Fontoura, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Sempre saindo de uma estreiteza para uma amplidão. Sempre saindo de uma limitação para algo mais amplo. Essa é a jornada do nosso sentimento e da nossa inteligência. Estamos sempre saindo de um amor mais restrito para um amor mais universal. De um amor mais apegado para um amor incondicional. De um amor adoecido para um amor puro. De uma inteligência que pratica o mal para uma inteligência bondosa. De uma inteligência que produz vaidade e orgulho para uma inteligência que concretiza e sustenta a humildade. Sempre da estreiteza para a amplidão. A terra prometida é uma grande parábola. Uma terra de onde jorra leite e mel,
símbolos da sabedoria e do amor, é, na verdade, a condição dos espíritos puros habitantes dos mundos celestes. Por isso, esse diálogo do sinal. Então disseram: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes para comer pão do céu. Êxodo 16. Deu-lhes para comer pão do céu. Por quê? Nós estamos lendo aqui o versículo 31. São 4 versículos antes do versículo tema da conferência. Eu sou o pão da vida. Que história é essa de maná? Que história é essa de pão que caiu do céu? Será que o João Evangelista já estava assim, com Alzheimer? Demência frontotemporal? Então disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram a ele: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede, jamais. Mas eu vos disse que também me vistes e não crestes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, não lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que tudo o que ele me deu não pereça, mas ressuscite no último dia. Perceberam? Nenhum de nós aqui vai se perder nessa peregrinação. Todos nós vamos atingir a condição de espíritos puros, habitantes de mundos celestes. Daí o tema da peregrinação e daí o tema do maná. E surge aqui o tema da ressurreição. Então, está todo mundo aqui ainda? Alguns já desdobraram. Já estão no mundo espiritual. O Alexandre vai mais 30 segundos e nós vamos começar a conectar. Mas antes dele começar, os livros bíblicos, especialmente o Evangelho de João, são como bolo feito em camadas. Você coloca uma primeira camada, põe um recheio, depois você põe uma outra camada de bolo, vem um outro recheio, você põe uma outra camada, e aí você coloca a cobertura. O Evangelho segundo o Espiritismo começou assim também. O capítulo 1 se chama Não Vim Destruir a Lei. E aí Kardec nos explica que a primeira camada foi a revelação mosaica, ou do povo hebreu. Aí veio uma segunda camada do Evangelho, e veio a terceira camada do Consolador prometido. É um bolo só, mas em muitas camadas. No Evangelho de João também. Os temas se sobrepõem, e a gente precisa de muita atenção e muita sensibilidade para conectar um com o outro. Eu sei que essa parece ser a palestra mais confusa que você já assistiu. Mas aguarde até a cobertura do bolo.
Antes da fala de Jesus, no versículo 35, eu sou o pão da vida, ele é indagado pelos fariseus qual sinal ele produz. Qual era a marca de que ele falava em nome de Deus e agia em nome de Deus? Ou melhor, de que Deus falava por intermédio dele e agia por intermédio dele. E surge então a pergunta dos sinais. Quantos sinais de Jesus são narrados no Evangelho de João? Não sou eu que digo quantos. É ele quem diz. No capítulo 20, versículo 30, João Evangelista diz assim: e Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Só para nos advertir que ele não registrou todos. Esses, porém, veja, ele está no capítulo 20. Só refrescando a memória, o Evangelho de João vai até 21. Está acabando o Evangelho. Então ele está fazendo uma fala retrospectiva. Esses, os que eu citei, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Vida. Que vida? A tão sonhada vida eterna. Ou se preferirem, ressurreição, ou se preferirem, passaporte de espírito puro. Não é a Polícia Federal quem confere. Chegou. Espírito puro. Mundo celeste. Cessou a peregrinação. Quantos sinais? 7. Do capítulo 1 ao capítulo 20, João, ele cita, ele que diz que é sinal, não sou eu. Eu simplesmente li e fui buscando onde ele fala que é sinal. E esse é um sinal. E esse é um sinal. E esse é um sinal. Aí, só fiz a conta. Com a ajuda da calculadora, deu 7. Primeiro sinal, João 3, as bodas de Caná. A festa de casamento. Porque casamento na Bíblia hebraica é símbolo da comunhão da criatura com o Criador. Ou, casamento na Bíblia hebraica é símbolo da redenção da humanidade terrena. O cântico dos cânticos, a grande festa das bodas, que você deve ir vestido com a túnica nupcial, que é a veste dos espíritos puros. É uma metáfora. O primeiro sinal são as bodas de Caná. E como esses sinais começam como uma composição musical, o Alexandre estava explicando que o Bach fazia isso, ele começava com um tema, um motivo, e terminava com o mesmo, o final é o mesmo, espelhado, em João também. O primeiro sinal, as bodas de Caná. Qual que é o último, o sétimo? A ressurreição de Jesus. Ele começa dizendo que o objetivo do Evangelho é a comunhão da criatura com o Criador. E o símbolo da comunhão da criatura com o Criador é as bodas, uma festa de casamento. O cântico dos cânticos. Ou quântico dos quânticos. E o espelho disso, a ressurreição de Jesus, que é mais do que a prova da imortalidade. A ressurreição de Jesus é mais do que a prova da imortalidade. Ela é o caminho aberto para a nossa redenção espiritual. Ela é o caminho que nos levará à pureza de espírito. No dia da sua ressurreição, haverá uma festa
e os maiores da espiritualidade que conduziram a tua evolução vão chegar para você e dizer aquilo que Paulo ouviu dos lábios de Jesus: vem, Paulo, ser feliz, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino de meu Pai. Mundo celeste. Portanto, se você quiser compartilhar essa palestra, hashtag partiu Mundo Celeste. O segundo sinal, a cura do filho, do funcionário, do rei, à beira da morte. Olha isso. Alguém estava prestes a morrer. Olha o tema aí: vida eterna, morte. Morte, vida eterna. O sexto sinal, a ressurreição de Lázaro. É ou não é o espelho, Alexandre? Não é o espelho? Ó, o segundo sinal está curando o filho do funcionário do rei, está quase morrendo. O sexto sinal, ressurreição de Lázaro. Morte de novo e vida. Mas não é Severino. O terceiro sinal, a cura do enfermo na piscina de Betesda, num sábado. Guarda isso. Num sábado. O enfermo estava no tanque, ou piscina de Betesda, era sábado e Jesus curou. O espelho. O quinto sinal, a cura do cego de nascença. E o meio? E o meio? Porque, gente, na época de João, não tinha livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ainda. Estava projetada, mas não estava executada. Não tinha livro. Era um rolo. Era um rolo. E no rolo, você abre o rolo, não é? Você pega o rolo e abre. Você enrola, que fica uma parte em cima, uma parte embaixo, igual. Então, quando você abre o rolo, o que você enxerga primeiro do livro? O meio do livro. Todo mundo entendeu? Você abre no meio. À medida que eu vou abrindo, eu vou tendo acesso ao restante. Então, quando eu abro no meio. O meio era muito importante. Qual sinal João colocou no meio do evangelho dele? Se você tivesse o rolo aqui agora e abrisse, qual é o primeiro sinal que você veria? A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, porque as pessoas estavam com fome. Elas atravessam o Tiberíades, porque Jesus se movimenta. Procuram Jesus, ele diz: vocês estão procurando, não por causa do sinal. Lembram disso? Vou ler de novo. Olha isso. Que Jesus diz: em verdade vos digo, buscais a mim não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Vocês não estão aqui por causa do sinal, porque a multiplicação dos pães foi um sinal, e como eu disse, o sinal assinala algo, o sinal é uma placa que aponta para algo. Que era esse algo? O Cristo. Eles não estavam ali por causa do Cristo, estavam ali por causa do pão. E hoje isso se repete. A gente vem à igreja, ao templo, à casa espírita, por causa da necessidade. Da fome,
da sede, da dor, da prova e da expiação. No entanto, fome acaba. Aliás, um tema filosófico. Toda vez que, depois do almoço, eu perco a fome. Depois da janta, você perde a fome. Depois de beber água, você perde a sede. Mas ela volta. Depois de um corpo, você toma outro. Vivo de corpo em corpo, a forjar o destino. Então nós nascemos e morremos. E renascemos. E progredimos sempre. Tal é a lei. É da natureza do peregrino. O peregrino nunca está no mesmo lugar. Sua vida era de um jeito quando você tinha 15 anos. Hoje que eu estou com 18. É outra. Você nunca está no mesmo lugar. O lugar que você está hoje não é o lugar que você estava 10 anos atrás. Porque você é peregrino. Mas uma coisa é certa, na vida de um peregrino: se ele muda de lugar o dia inteiro, porque ele sempre dorme num lugar diferente, ele sempre come do pão e bebe da água. Porque a fome e a sede sempre voltam. Vejam, o capítulo 6 fala do pão. No encontro com a samaritana, no 4 ele fala da água. Fala da água viva. Ele fala, você vai voltar nesse poço aqui, vai tomar água, vai dar sede de novo, você vai tomar água, mas eu tenho de uma água que não é como essa. E aqui ele volta a falar: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mais 30 segundos para sentar tudo, e agora a gente começa a reunir todas essas sementes que nós espalhamos. E teve fome. E Deus prometeu que todo dia cairia pão do céu. Esse é o maná. O maná caía com abundância. Com tanta abundância que o solo ficava todo branco. Mas o maná tinha uma regra. Você só podia pegar do maná o que necessitava. Se você tomasse mais do que necessitava, tua esposa, teus filhos, era familiar. Se você recolhesse mais do que necessitava, o excedente apodrecia. Esse é o pão nosso de cada dia. Só podia recolher o do dia, não o de amanhã. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia é o maná. Só tinha uma exceção. Um dia dos 7 era consagrado a Deus. Era divino. Era o dia do Espírito. Era o dia, quer dizer, de 7 dias, olha como que Deus é generoso.
6 dias você vai ficar preocupado com o café da manhã, com o almoço, com arrumar a casa, com lavar roupa, com ganhar dinheiro, em aplicar, e tudo. Um dia da semana, você deveria reservar para pensar no seu velório. Sim, no seu velório. Alguém com medo de desencarnar aqui, gente? Ah, pelo amor de Deus, olha. Já desencarnou tantas vezes? Dia do seu velório, você está lá no caixão, cheio de flor. Você olhando. Nesse dia, você não vai ficar pensando, o que eu vou tomar de café? O que eu vou almoçar? Perceberam? Nossa, não passaram nem um batonzinho em mim. Para que você vai apodrecer? Corpo. Todas as preocupações da vida corporal vão perder o sentido. Todas. Vou ficar aqui na linha, que eu estou saindo. Todas. Então, nesse dia, que é o sábado, o Shabat, é o dia para você pensar nos interesses do espírito imortal. O que você fará depois do velório? Velou, enterrou, tampou o túmulo. Qual que é a sua programação? Morreu. Todo mundo te elogiando, uma pessoa boa. Não é? Qual que é o compromisso? Era isso que estava determinado para o Shabat. No Shabat, você reservava para pensar nos interesses do Espírito. Por isso você lia, orava, meditava, se recolhia. Então, o maná, na sexta-feira, você podia recolher, era a única exceção. Você recolhia o da sexta e o do sábado. E podia guardar ele bonitinho, que não apodrecia. O maná do Shabat não perecia. Eu estou dando uma pista para vocês. Porque isso aqui já foi Jesus colocando assim uma pista, falando assim, será que eles vão perceber? Que o maná do dia 7º não apodrece? Será? Será que eles vão perceber que esse negócio de, por exemplo, desde ontem eu não almoço. Todo dia você tem que almoçar. Não é? Tomou água, você volta a ter sede. Comeu, você volta a ter fome. Satisfez a todas as necessidades corporais, elas voltam. Elas voltam, porque elas são maná da semana, segunda a sexta. É treino. O maná do dia da semana é treino. É treino para um pão que você vai comer, que é eterno. Então aqui, você tem assim, ó. Gente, a felicidade é deste mundo, mas ela é maná. É só do dia. Então, se hoje você tomou um café da manhã bom, já acabou sua cota de felicidade. Espera aí alguma mensagem no WhatsApp, algum telefonema, alguma coisa. Como diz Emmanuel, superado um problema, espere outro.
Porque felicidade neste mundo é maná. É um pouquinho todo dia. É o pão nosso de cada dia. O resto é prova, expiação, desafio, luta, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino. Você está forjando o destino, seu destino não está pronto ainda. O dia que teu destino estiver pronto, você vai receber um passaporte maravilhoso. Dizem, eu não vi, mas dizem que é bonito demais. Chama passaporte do Espírito Puro, habitante de mundo celeste. Eu saí de Belo Horizonte ontem, Minas Gerais, vim para Natal, Rio Grande do Norte. Quando eu for Espírito Puro, eu vou sair de uma galáxia e vou para outra. Sem escala. Sem escala. Felicidade inalterável. Felicidade inalterável. É o maná do sábado. O maná do sábado é quem? Quem? Quem é o maná do sábado? Raimundo? Não, não. O maná do sábado é Jesus. Nossa. Por que ele é o maná do sábado? Porque ele é o modelo do Espírito Puro. Você não está evoluindo aqui às cegas. Você não está aqui num jogo de cassino. Você não está aqui igual uma maluca, um maluco, fazendo experiências ao léu. Existe um modelo da tua perfeição. O que você será amanhã já está desenhado. Você será igual ao Cristo. Põe isso na tua cabeça. Coloca isso na tua cabeça. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Estamos em Deus quanto Deus está em nós. Fonte Viva, capítulo 30. Educa. Também o Espírito traz o gene da divindade. Acontece que você é um anjo filhote. Depenado. Asa curta. Perna bamba. Menos bonito. Mas a essência divina, os atributos da divindade estão em ti. Por isso, nosso pão é o Cristo, porque Ele é o modelo. Ele é o modelo do que eu tenho que fazer em mim. Seguir ao Cristo não é ficar carregando o crucifixo, andando com ele para cima e para baixo. Não é andar com o crucifixo pendurado no pescoço. Seguir ao Cristo é fazer de ti o que Ele é. Nem todo aquele que me disser, Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Fazer de ti o que Ele é. Mas como a peregrinação é longa, como a jornada é longa, nós temos um guia. Além de modelo, ele é guia. Porque é fácil se perder nessa jornada.
Leia o texto de Allan Kardec, O Caminho da Vida. Você está no mundo espiritual, é uma estrada. 6 pistas que vão, 6 que voltam. Tudo iluminado. Você encarnou e entrou na floresta. Só que à medida que você vai voltando, entrando na floresta, você começa a ficar Indiana Jones. Daqui a pouco você está com uma faquinha aqui, água. Falei, não, na última encarnação, deixei a água, agora eu já ando com a aguinha aqui. Esse caminho aqui eu não passo. Da outra vez eu afundei aqui, agora não vou mais. 3 encarnações passadas, eu escolhia qualquer pessoa e colocava uma aliança no dedo dela. Agora já sou mais seletivo. Né? Antes eu pegava recurso, gastava. Agora não. Agora eu prefiro transformar os recursos em instrumentos do bem. Que aí nunca vai faltar. Então você começa a ficar treinado, gente. Nós temos um guia. É disso que essa passagem está falando. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo. Mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, conforto espiritual, pão da vida, não é um recurso que Deus fala assim, está com uma camisa bonita, vou te dar meio quilo. Está com a barba charmosa, branquinha, vou te dar 1 quilo. Não. Esse pão não é um pão divisível, dado em quantidades. O pão da vida é um sol, você recolhe tudo o que for capaz, segundo a sua necessidade. Você é o recipiente. Então tem gente que chega aqui no mar, pega uma xícara. Tem outro que vem e pega 2 litros. Tem outro que vem e pega uma caixa d'água de 1.500 litros. O mar é o mesmo para todos. Os recipientes é que mudam. Deus espalha o sol do amor e o sol da sabedoria indistintamente para todos os filhos da criação. E cada qual recolhe o que pode, mas especialmente o que quer. Você só recolhe de acordo com o tamanho do recipiente que você é. Ela já está entendendo o que eu estou dizendo. Ele sabe o que é recipiente em hebraico. Sabe o que significa isso? Quer receber mais? Cresce. Quer receber mais? Evolui. Quer recolher mais do sol do amor e da sabedoria de Deus? Aumenta o recipiente da tua mente. Quanto mais estreita for a tua mente e o teu coração, mais estreito e pequeno será o que você recolhe da providência divina. É isso que Emmanuel está dizendo. Bom, aí ele diz assim, vinha de luz, capítulo 173. Toda a mensagem se chama O Pão Divino. Toda a arregimentação religiosa na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo aqui no Congresso? No Rio Grande do Norte?
preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo assistindo live espírita? Preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo lendo a codificação? Preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Por quê? Porque eles são pão, água corporal. Almoçou ontem, tem que almoçar de novo. Ontem você era sacerdote no Egito, hoje você é expositor espírita. Não no meu caso. Eu era sacerdote em outro lugar. Dos ruins. O espiritismo evangélico, olha isso, vou ler um antes. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. O maná. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial era de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. É meio, não era a finalidade. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz. O esforço. Ou seja, você tem que ampliar o recipiente. E aí ele diz, o Evangelho, no início, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Agora veja isso, para a gente encerrar agora. Faltam 30 e... Vai estar aumentando? Falta pouco, 30 segundos. Brilha a vossa luz, vinha de luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Experiência. Experiência do usuário. Não é? Por exemplo, a experiência de falir. A experiência de cair espiritualmente. A experiência de ser vaidoso. A experiência de matar. A experiência de auxiliar. A experiência de servir. A experiência de aprender. Todas elas te proporcionam emoções. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. A comida dele é sofrer. Por quê? Porque ele se alimenta de piedade. A pessoa fala, coitadinho, espia tanto. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras, porque tudo isso aqui é pão. Tudo isso aqui é pão. Os discípulos de Jesus, porém, aquele ser humano que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, esses pedem a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Pão da vida, amor e sabedoria. Gratidão. Agora podem desconcentrar.